Olá, quarto ano. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja legal. Vamos aí dar início à nossa aulinha dessa semana. Hoje serão 2 aulas, hoje na quinta-feira. E uma aula no sábado, hein? Que chique, vocês tendo aula no sábado. Quem pensou que ia ficar dormindo, quem pensou que ia ficar assistindo televisão, assistindo filme, mexendo no celular, no computador, passeando, nada disso. Vai ter aula. Um belo presente, não é? Para um sábado? Espero que vocês gostem. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho lá do nosso capítulo 14, que fala sobre o clima e o tempo atmosférico. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já estudaram sobre isso? O que é clima e o que é tempo? Será que todos os lugares têm as mesmas características de clima? Será que o tempo ele demora muito tempo para mudar? Será que o tempo muda bem rápido? Quando eu estou observando aqui agora, eu estou olhando pela minha janela ali, quando eu estou olhando lá para fora, eu estou olhando o clima ou eu estou olhando o tempo que está ocorrendo agora? E é nesse conceito que nós vamos estudar um pouquinho nessa aula de hoje, tá? Olha só, o primeiro conceito que nós vamos aprender aqui, pessoal, eu vou escrever aqui, é o conceito de tempo. Deixa eu subir minha imagem aqui, né? Vai aparecer aí, olha esse belo sol entre nós. O primeiro tempo que nós vamos estudar aqui é o tempo atmosférico. Tempo atmosférico. Olha só, pessoal. Quando a gente fala de tempo atmosférico aqui, a gente não está falando do tempo de um relógio que a gente marca num reloginho aqui, né? Estou olhando aqui no meu celular, tem um relógio. Eu não estou falando desse tempo. Porque nós estamos se referindo, quando falamos de tempo atmosférico, em o que está acontecendo, quais são as condições da atmosfera, essa camada de gases que cobre a Terra, que a gente não consegue ver, né? A atmosfera, mas ela existe aqui. Então, quando eu falo de tempo atmosférico, eu estou querendo saber quais são as condições da atmosfera agora. Então, quando eu olho ali para fora, eu estou olhando como está o tempo. Então, olhando aqui agora, como que está o tempo? Está nublado, com possibilidade de chuvas. Isso pode mudar daqui a pouco? Pode. Daqui a pouco pode aparecer um solão aí. Daqui a pouco pode chover. Então o tempo é aquele que muda bem rápido. É aquele estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Tá? Por exemplo, aqui próximo à minha casa, o tempo pode estar desse jeito, nublado. Mas eu posso ter outro bairro aqui de Belo Horizonte que está fazendo sol. Ou seja, o tempo ele é local, ele é determinado localmente, ele vai representar as condições observáveis, o que a gente consegue observar, né, e perceber na atmosfera ali, tá bom? Então eu tenho, né, para poder categorizar, para poder definir, quando os meteorologistas, né, que são aqueles que cuidam, que analisam o tempo, meteorologista, quando os geógrafos também analisam o tempo, eles estão falando das condições da temperatura, da chuva, da umidade e dos ventos de um lugar em um determinado momento. Tá? E essas condições elas podem variar muitas vezes durante o dia, durante uma semana, durante algumas horas. Né? O tempo ele muda a todo momento. Tá? Então o tempo atmosférico, vamos escrever aqui, ó, é o estado momentâneo da atmosfera. Em determinado lugar, né? Em determinado lugar.
em determinado lugar. Ok? Então, olha lá, é o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. É o que está acontecendo agora. Olha essas imagens, que legal aí, por exemplo. O tempo pode estar ensolarado, o tempo pode estar nublado, olha só, com muitas nuvens. O tempo pode estar chuvoso, o tempo pode estar aqui sol entre nuvens, o tempo pode estar nevando agora, o tempo pode estar com muitos ventos, o tempo pode estar um pouquinho mais seco agora, um pouquinho mais úmido, tá? Então o tempo é o que está acontecendo agora, né? Em um espaço curto de tempo na atmosfera, tá bom? Então, quando eu olho o que está acontecendo agora, o que eu olho o que está acontecendo à tarde, à noite, amanhã, depois de amanhã, isso eu estou determinando o tempo. Mas, peraí, professor, se esse é o tempo, o que é clima, então? E aí que tá, nós vamos estudar agora o clima, tá? Então, nós vimos o que é tempo, e agora nós vamos estudar o clima. Quando, pessoal, a gente estuda durante 30 anos, olha só, quando a gente estuda pelo menos durante 30 anos o tempo de um lugar, ou seja, aquelas variações momentâneas da atmosfera, né? Então, durante 30 anos eu vou analisando aquele tempo lá, todos os dias eu marco lá, durante 30 anos pelo menos. Aí os pesquisadores conseguem identificar, durante a análise de 30 anos do tempo, eles conseguem perceber, eles conseguem identificar que algumas características se repetem ao longo do tempo. Eles percebem, por exemplo, que em Belo Horizonte aqui, o tempo, né, sempre marca assim, no início e no final de novembro sempre chove, em dezembro chove todos os dias, lá em junho não chove e a temperatura cai. Aí eles vão analisando isso todos os anos, todos os dias. Aí durante 30 anos eles conseguem definir mais ou menos qual que é a temperatura média daquele lugar, qual que é a variação da temperatura ao longo do ano, qual que é a quantidade e a época do ano que vão acontecer as chuvas, que vão acontecer as secas, quando que tem mais vento, que tem menos vento. E o conjunto dessas características, dessas análises que eles vão fazer durante esses 30 anos, é o que nós vamos chamar de clima. Então aí eu consigo achar o clima de um lugar. Então, um conjunto dessas características observadas ao longo do tempo, ele é chamado de clima. E o clima ele vai variar bastante conforme a localização dos países, das regiões, dos territórios no mundo. Tá? Por esse motivo, nós temos lugares, olha só como nessa foto, que eu tenho um clima desértico, um lugar que chove pouco durante o ano, ou quando chove é mal distribuída a chuva, que eu tenho uma temperatura elevada durante o dia. Aqui, durante a noite, o deserto faz frio, né? Durante o dia faz muito calor, durante a noite faz muito frio. Eu tenho lugares no planeta, olha, que eu tenho um clima polar, né? Que tem gelo, a presença de gelo o ano todo, que neva, que o sol é bem fraquinho. Então, pessoal, quando a gente consegue analisar durante 30 anos o tempo, a gente consegue perceber que algumas características se repetem ao longo dos dias, ao longo dos anos. E aí eu consigo definir o clima do lugar, tá? Esse conjunto de características. Que características? A temperatura média que faz ali durante os dias, durante os meses, durante o ano. A variação dessa temperatura, tem meses que faz mais calor, tem meses que faz mais frio, a quantidade e quando que ocorrem as chuvas, por exemplo, quando que ocorrem mais ventos e menos ventos. E aí, a todas essas características, nós temos um clima. Então, o clima, na verdade, é uma sucessão, é uma análise, né, da sucessão do tempo. Olha que legal. Eu analiso o tempo durante 30 anos, eu consigo definir o clima daquele lugar. Tá bom? E o clima, né, os diferentes tipos de clima que existem no planeta, eles contribuem, claro,
para determinar, olha só que legal, o clima, já que ele é bem diferente, né? Então eu coloquei aqui, ó, diferente em vários lugares do planeta. Se o clima ele é diferente em vários lugares do planeta, significa também que ele vai determinar muitas características do planeta. Olha só, vai determinar algumas características naturais. Por exemplo, vou falar com vocês aqui agora. Algumas características naturais. Que características naturais, professor? O clima, por exemplo, que vai determinar qual que é o tipo de vegetação que vai ter num lugar. Em lugares mais quentes eu vou ter uma determinada vegetação. Em lugares mais frios eu vou ter um outro tipo de vegetação. Olha que legal. Em lugar que chove muito eu vou ter um tipo de vegetação. Em lugar que chove pouco eu vou ter um outro tipo de vegetação. Então o clima, né, já que ele é diferente em vários lugares do planeta, ele vai determinar algumas características naturais. Por exemplo, a vegetação. Né? Os vários tipos de vegetação que nós temos no planeta, elas ocorrem por causa da diferença do clima. Já que o clima é diferente em vários lugares. Mas aí nós vamos estudar, né, vegetação no próximo capítulo, tá? Não se desespere. Olha que legal esse mapa, por exemplo. Peguei no livro de vocês. Dos tipos climáticos que nós temos no Brasil. Olha só quantos climas nós temos no Brasil. Nós temos nessa porção chamado clima equatorial. Depois, lá no 6º ano, vocês vão aprender por que ele chama clima equatorial. Né? O clima equatorial, qual que é a característica dele? Ele é um clima que tem temperatura alta o ano todo, chove durante o ano todo, então chove muito e faz muito calor nessa região aqui. Eu tenho um clima, olha só, esse de amarelo aqui, que é chamado de tropical. O clima tropical, as temperaturas também são altas nele, né? E ele tem 2 estações bem definidas. Olha, é o clima nosso aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ele tem 2 estações bem definidas no clima tropical, que é qual? O verão. A gente consegue perceber quando é verão e a gente consegue perceber quando é inverno. Por que a gente consegue perceber isso? Porque no clima tropical, durante o verão, além de fazer muito calor, o que acontece? Chove. Por que começou a chover muito agora, nessa época do ano? Porque nós vamos entrar no verão. E aí começa a chover muito e fazer muito calor no final do ano. Por que suas férias são sempre no início do ano? Porque é verão, tá bom? E aí o verão, que você vai pra praia, aquela coisa toda. Mas geralmente chove alguns dias, né? Já percebeu como quase todo ano novo, Natal também chove aqui pra gente? Porque aqui é verão. No inverno nosso, não quer dizer que a temperatura é fria, não. O nosso inverno, ele é mais o quê? Seco, mas eu vou colocar frio também, né? A temperatura cai um pouquinho. E sabe que época é essa aqui? É o meio do ano, ó. Quando a gente está de recesso escolar, já perceberam? Lá em julho, chove muito pouco, o tempo fica seco. Geralmente, tenta lembrar na sua cabeça, é quando você fica gripado, quando os hospitais ficam muito cheios das pessoas com doenças respiratórias, porque o tempo fica muito seco, já que não chove muito no nosso inverno aqui. É o clima tropical. Mas eu tenho outros climas no Brasil, olha aqui esse aqui, olha, o clima subtropical. Tropical. Sub quer dizer o quê? Abaixo, né? Subtropical, porque está abaixo do trópico aqui, olha. Olha o clima subtropical, sabe qual que é a característica dele? Ele tem chuva bem distribuída o ano todo, então todos os meses do ano chove. E os verões são quentes, verão quente nele, e o inverno são bem frios, tá? É o sul do Brasil, que você já ouviu falar que lá faz frio, tem alguns lugares que até
cai geada, que cai neve. Por quê? É uma característica do clima subtropical, de fazer mais frio durante o inverno. Eu tenho uma outra porçãozinha aqui do Brasil, olha essa parte do Nordeste aqui, que é chamada de clima semiárido. E o clima semiárido, pessoal, sabe qual que é a característica dele? Temperatura alta o ano todo. Chove muito pouco durante o ano. E quando chove, né, essa chuva cai só um pouquinho ali. E aí é um clima que muito quente e muito seco. É onde fica o sertão nordestino. Vocês já ouviram falar nisso? O sertão que tem a maior seca do Brasil é lá. Porque nesse clima não chove muito pouco. E quando chove, chove pouquinho. E aí percebo que a maioria dos climas do Brasil são todos climas quentes, né? Por isso que o Brasil, em sua grande maioria, tem clima, né? As temperaturas mais elevadas. Olha que legal, não é? Vamos ver mais coisas aqui. Bom, e aí eu peguei algumas imagens do livro de vocês também. Vou colocar minha imagem aqui. Olha só. Além do clima ele estar relacionado com o tempo atmosférico, né? Já que o tempo vai determinar o clima também ele é responsável por determinar algumas características naturais de um lugar. Igual eu falei com vocês, ele pode caracterizar, por exemplo, o tipo de vegetação de algum lugar. Tá? Mas o clima também, perceba, ele pode influenciar muito as nossas vidas, o modo de vida nosso, não é verdade? Em locais que faz muito calor, por exemplo, olha, nessa imagem aqui de cima, em locais que faz muito calor, como que as pessoas se vestem? Elas costumam usar roupas mais leves, né? No caso aqui no Brasil, a gente usa roupas mais leves, a gente bebe muita água no Brasil, a gente come muitas frutas, né? Alimentos frescos, verduras. Tá? Já nos lugares mais frios, como essa imagem aqui de baixo, as pessoas usam o quê? Que as temperaturas são baixas, né? As pessoas usam o quê? Roupas pesadas, roupas grossas. Elas consomem aí mais alimentos quentes, né? As bebidas são mais quentes para manter essas pessoas aquecidas. Mas não é só a alimentação, não é só as roupas, né, que o clima e o tempo atmosférico eles vão interferir na vida das pessoas, né? Dependendo da temperatura, se há muita chuva, se há neve, se há muito vento, até as brincadeiras, as nossas coisas do dia a dia, elas são interferidas por isso. Né? Lá no mapa que eu mostrei para vocês, lá no Amazonas, por exemplo, que chove o ano todo, né? Tem lugares lá que chove todos os dias, em um mesmo horário, por exemplo. Aí as pessoas costumam marcar um encontro. Vamos no cinema, vamos, depois da chuva. Né? Porque sabe que vai ter aquela chuva naquele horário e ela vai ser uma coisa rápida ali. E aí, as brincadeiras, né? Você ouviu falar de crianças que moram lá em países muito frios, irem para clube, para piscina, para o mar, igual a gente faz aqui para a praia? Não tem isso, porque é uma característica nossa, a gente brincar, a gente fazer nossas atividades. Né, já que aqui é um país mais quente, a gente quer fazer alguma coisa para se refrescar. Já as crianças lá, né, elas vão fazer outros tipos de brincadeiras, outras atividades. E aí nós temos o clima e o tempo atmosférico, ele mudando, né, o modo de vida, influenciando o modo de vida das pessoas, até nas construções, né, nas casas de diversos lugares do planeta. O clima e o tempo atmosférico eles acabam influenciando, não é verdade? Em locais que a temperatura é alta, por exemplo, as casas costumam ter muitas janelas. Já percebeu quantas janelas nós temos nas nossas casas? Imagina se a gente tiver só uma janela na nossa casa toda. Imagina o calorão que ia fazer. Muitas casas aqui nossa no Brasil têm ar-condicionado, ventilador no teto. No meu quarto tem ar-condicionado, porque faz muito calor. Apesar de eu ter uma janelona lá, mas eu tenho um ar-condicionado. Nas salas aqui da minha casa tem ventilador de teto. Tem outros lugares que tem esses ventiladores aí que a gente coloca no chão. Esse tipo de coisa. Então, em lugares mais quentes, as pessoas acabam construindo casas dessa forma.
né? As casas são mais abertas, o ar circula mais dentro delas para evitar, né? Para diminuir a sensação de calor. Agora, em locais mais frios, não sei se vocês já tiveram aí em lugares muito frios do Brasil ou de outros lugares do mundo aí, né? As casas costumam ser mais fechadas. Nós temos vários lugares que tem aqui, olha nessa imagem aqui, lareira, né, para poder aquecer a casa, para deixar a temperatura maior. Em muitas casas, uma vez, por exemplo, eu viajei para a Argentina e lá no hotel onde ficava tinha um aquecedor, por exemplo, né? Você ligava porque a temperatura caía tanto no local que eu estava que você ligava um aquecedor no quarto para deixar o quarto mais quente. Imagina você ter isso aqui no seu quarto. Deus me livre, né? Esse calorão que faz aqui. E aí, isso acaba condicionando, né, o modo de vida das pessoas e também, claro, as construções, as arquiteturas dos lugares. Até em locais, dependendo do clima, a gente pode aproveitar, né? Olha essas duas imagens de cima que eu coloquei para vocês. Olha, em locais que eu tenho a presença muito forte do sol, a gente usa aqui a energia solar para poder gerar energia. Olha só, para aquecer a água. Olha que legal. A gente pode usar aqui também, olha, em locais que ventam muito, a gente pode usar o vento para transformar em energia elétrica. Tá? E aí, os diferentes tipos climáticos do mundo, os diferentes, né, e do tempo atmosférico, eles acabam influenciando a vida das pessoas e façam que as pessoas desenvolvam técnicas, equipamentos para poder lidar aí com esse clima e o tempo, né? Tipo assim, lareira, ar-condicionado, ventilador, sistema de irrigação. Esses fatores todos acabam fazendo aí a gente adaptar aos tipos climáticos, né? E para acabar, existe um negócio muito legal que é importante a gente saber, que é conhecer as condições e as mudanças do tempo atmosférico. É muito útil para a nossa vida conhecer o que está acontecendo e o que pode acontecer na atmosfera aqui nas próximas horas, nos próximos dias. E aí é por isso que a gente sempre fica muito de olho, vocês devem ter percebido, na chamada previsão do tempo. Tá? Previsão do tempo. Então, os meteorologistas, né, que são aqueles que analisam o tempo, eles utilizam diversos aparelhos, diversas técnicas para medir a temperatura, para medir a umidade, para medir os ventos do local. E aí, quando eles reúnem todas essas informações, esses profissionais eles conseguem fazer uma previsão do tempo. Ou seja, uma informação do que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, tá? E ele pode falar quando e onde vai chover. Olha aí nos mapas, por exemplo, a gente sabe onde é que vai chover, olha, em locais aqui, por conta desse mapa aqui, onde vai chover, onde vai fazer sol, onde a temperatura vai estar mais baixa, onde a temperatura vai estar mais alta, né? A força dos ventos, olha aqui. Aqui está mostrando aqui, olha, a direção do vento aqui, olha para onde que ele está indo, olha, de um dos ventos aqui, né? Então a força, a direção dos ventos, tá? E hoje essas previsões do tempo, elas são feitas aí, claro, com a ajuda de satélites, né? Os satélites artificiais que ficam em volta da Terra, eles ajudam a dar muita precisão na nossa previsão do tempo. Olha só, a gente consegue hoje pegar a previsão do tempo até pelo celular, né? Quer ver aqui, ó? Vou abrir aqui a previsão do tempo. Olha só que legal. Olha como é que tá aqui, olha, a previsão do tempo aqui, olha, no meu celular. Tá vendo? Belo Horizonte. Opa, a tela ficou preta. 25 graus. O céu tá limpo agora, mas hoje, olha lá mais tarde o que vai acontecer hoje, ó. Chuva, amanhã tempestade, sexta, chuva. Então, olha que legal, né? A gente consegue prever o que pode acontecer. É uma previsão. Às vezes pode dar errado, né? Pode mudar, tá? Já que a atmosfera está em constante mudança, tá bom? E aí, esse trabalho de previsão do tempo, esse trabalho realizado pelos meteorologistas, ele é muito importante para a sociedade, né? Porque a gente aplica ele no nosso cotidiano.
Aposto, depois perguntem aos pais de vocês, aposto que eles já fizeram o seguinte: olha, estão programando às vezes uma viagem e eles olham o tempo. Será que vai estar bom para a gente ir? Será que dá para a gente ir nessa cachoeira ou no clube esse final de semana? Vamos ver a previsão do tempo. Ixi, vai chover, então nem vale a pena ir. Né? Mas a previsão do tempo ele serve muito para agricultura, por exemplo. Os agricultores utilizam, né, da previsão do tempo para planejar o plantio, para planejar a colheita das plantações, para preparar o solo. Então isso é muito legal, a previsão do tempo. E tem muitas pessoas, pessoal, que conseguem fazer, né, muitos povos aí, diversos povos na sociedade, principalmente os indígenas, as pessoas que vivem no espaço rural, elas também conseguem, analisando a natureza, analisando o que está acontecendo na hora na natureza, muitas delas conseguem, inclusive, dar a previsão do tempo, ou seja, sem equipamentos nenhum, só pela observação da natureza, né, dos fenômenos naturais, tá bom? E aí eles conseguem, nesses conhecimentos, através desses conhecimentos populares, né, eles conseguem fazer a previsão do tempo, né, lendo a natureza. Isso é muito legal, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até sabadão!